Olá! Se você está ouvindo este relato agora, eu preciso te pedir uma coisa antes de continuar. Escute até o fim. Não porque seja apenas uma história assustadora, mas porque o que eu vou contar mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo, o passado e as escolhas que fazemos quando achamos que nada tem consequências. O que você vai ouvir a seguir é, sem dúvida, a história mais triste e aterrorizante da minha vida. E pela primeira vez, decidi contá-la de forma anônima, não por vergonha, mas porque os temas que ela envolve são delicados demais. Coisas que não se apagam com o tempo. Coisas que mesmo depois de 20 anos, ainda encontram um jeito de voltar. Essa história não começa agora. Ela apenas se reviveu. Na segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2023, depois de mais de 20 anos sem nos vermos, eu, Elias, Luiz, Alex e Amanda nos reunimos novamente. Mas não por saudade, não por amizade. Nós nos reunimos porque Aldo havia tirado a própria vida. A notícia chegou um dia antes, por meio de uma ligação inesperada. Amanda, a esposa de Aldo, conseguiu algo que parecia impossível: encontrar o número de telefone de todos nós depois de 2 décadas sem contato. Na época do ensino médio, celulares não eram comuns. Eu, sinceramente, não lembro de nenhum de nós ter telefone. Muito menos redes sociais, mensagens, nada disso. Ainda assim, Amanda conseguiu. Quando o telefone tocou naquele dia, vi um número desconhecido na tela e fiz o que sempre faço: deixei tocar. Tem um ditado pessoal: se for importante, vão ligar de novo. E ligaram. Quando atendi, levei alguns segundos para reconhecer aquela voz. Era familiar, mas ao mesmo tempo parecia outra pessoa, carregada de algo pesado. Vic, é você? Sou eu, a Amanda. Quando ela disse seu nome, senti um calafrio imediato, como se no fundo eu já soubesse o que estava por vir. Mesmo assim, perguntei, tentando manter alguma normalidade naquela ligação impossível: Amanda, como está o Aldo? Houve um silêncio curto demais, e então as palavras que congelaram tudo dentro de mim. Já passou, já aconteceu, o Aldo se matou. Fiquei paralisado, não consegui responder. Algo em mim já sabia. Amanda explicou que o velório aconteceria durante toda a segunda-feira, em uma funerária no Maranhão, onde todos nós havíamos vivido. Fiz tudo o que precisava fazer naquele dia às pressas. Às 3 da tarde, eu já estava indo para lá. Lembro de cada detalhe da chegada, da dificuldade absurda para estacionar, do peso das chaves do carro na minha mão, de cada passo que dei até atravessar a porta da funerária. Aldo era o único falecido sendo velado naquele momento. Luiz e Elias já estavam lá, ao lado de Amanda. Alex chegou logo depois. A primeira coisa que notei foi algo estranho: as velas estavam apagadas e o caixão estava fechado. Depois de abraçar Amanda e oferecer minhas condolências, perguntei sobre isso. Ela apenas disse que as velas não permaneciam acesas por muito tempo. Já haviam tentado várias vezes e desistiram. Sobre o caixão, ela não respondeu. Disse apenas que, no dia seguinte, o corpo seria cremado, e pediu que estivéssemos presentes. Depois disso, queria que fôssemos até sua casa. Precisávamos conversar. Precisávamos falar sobre o que aconteceu 20 anos atrás. Todos nós sabíamos do que ela estava falando, e ninguém teve coragem de dizer não. Tentamos adiar aquele assunto o máximo possível. Falamos como amigos que se reencontram. Rimos. Relembramos coisas banais, como se não houvesse uma história monstruosa pairando sobre nós. Por volta das 2 da madrugada, saímos para fumar. A funerária estava quase vazia. As outras salas estavam completamente apagadas. Eu sempre tento aliviar momentos assim com humor. É um mecanismo de defesa. Faço uma piada, um comentário bobo, e para minha surpresa, todos riram. Até Amanda. Rimos forte, como se precisássemos liberar algo que estava preso há anos. Foi então que percebemos: alguém mais estava rindo, do outro lado da rua, quase invisível entre as árvores.
Atrás de uma grade que delimitava uma agência do INSS, um homem, vestido de preto, imóvel, nos observando. Ele sorria. Não era um sorriso humano. Era um sorriso de satisfação, como se estivesse feliz com aquele momento. De repente, ele deu um passo para trás e desapareceu, como se tivesse sido engolido pela escuridão. Ninguém disse nada, mas todos sabíamos. Ele tinha voltado, e não era para se despedir. Para entender quem ou o que era aquilo, preciso voltar no tempo. Mais precisamente, para a manhã do dia 18 de dezembro de 2002. Nós estávamos no primeiro ano do ensino médio. Faltavam 2 dias para as férias. E Aldo iria mudar de escola. Nossa amizade, pelo menos daquela forma, estava chegando ao fim. Durante o recreio, falávamos sobre coisas sobrenaturais. Era moda na época. Alguém sugeriu algo que parecia inofensivo na cabeça de adolescentes inconsequentes. E se a gente brincasse com um tabuleiro Ouija? A ideia era simples, ter uma experiência juntos. Algo que nos unisse para sempre. Uma história para lembrar se algum dia nos reencontrássemos. Decidimos fazer direito. Pesquisamos tudo o que precisávamos. Velas pretas, um copo com água, um prato com sal. E segundo nos disseram, o tabuleiro deveria ser selado com sangue. Nada parecia absurdo para nós naquela idade. Depois da escola, nos reunimos. Compramos o tabuleiro e os itens restantes. Faltava apenas um lugar. Elias lembrou de uma construção grande, abandonada, atrás da casa dele. Não era assombrada. Apenas estava parada por falta de dinheiro. Pareceu perfeito. Quando chegamos lá, escolhemos o ponto mais escondido, o mais escuro. Acendemos as velas, colocamos a água e o sal. E sim, furamos o dedo. Aldo e Luiz eram os mais empolgados. Foram eles que colocaram os dedos no ponteiro. Nós outros formamos um círculo, de mãos dadas. Começamos as perguntas. Há alguém aí? Quer jogar com a gente? Qual é o seu nome? O ponteiro se moveu. Letras. Uma sequência estranha. Aquilo não parecia um nome. Aldo riu. Disse que era óbvio que Luiz estava mexendo o ponteiro, mas o rosto de Luiz era puro terror. A entidade se apresentou como um feiticeiro. Disse que havia morrido em 1790, no que hoje é a Arábia Saudita. Seu nome, Alast. Em determinado momento, ele fez uma proposta. Disse que poderia conceder a qualquer um de nós tudo o que desejasse. Aldo, querendo parecer o mais confiante, disse: o que eu quiser para ser feliz. O ponteiro se moveu, apontou para o número 20, depois soletrou a palavra anos. Aldo aceitou, sem entender o que aquilo significava. Nesse instante, um barulho violentíssimo ecoou do lado de fora. Todos nós nos soltamos num pulo, e eu vi algo ali conosco, algo iluminado apenas pela luz das velas, algo que tinha chegado, para nunca mais ir embora. Encerramos a sessão às pressas e fugimos dali. A tarde ensolarada se transformou em tempestade. Choveu como se o céu estivesse desabando. Tentamos esquecer, e de certa forma conseguimos. Aldo nunca mais voltou para a escola. Meses depois, soubemos que seu pai havia conseguido um ótimo emprego. A família prosperou. Negócios, luxo, tudo o que Aldo sempre quis, mas nada vem de graça. 20 anos depois, a dívida foi cobrada. E o preço foi a vida dele. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, porque existem histórias que não querem ser esquecidas. E essa ainda não terminou.